gente calculava o quê? O salário final da pessoa em cima do quê? Da comissão que ela recebia, baseado no salário fixo, em cima do desconto. Ou seja, resumindo, qual é o salário final de um colaborador da minha empresa se o salário fixo dele é X, tem uma comissão de 10% em cima desse valor X e depois é o que? Realizada a coleta de um desconto de 6%. Muito bem, então nós vimos na fórmula que é muito simples. Então eu tenho aqui que é B4, ok? Que é o valor do que? Do salário fixo dele, mais a comissão, tá? Mais a comissão aqui dele, que está aqui no C4, bem? Que é 10% em cima do salário, menos o desconto, no caso o desconto previdenciário, que é de 6%. Perfeito. Eu realizei já aqui o cálculo do que? Da comissão. Né? A comissão é 10%, então basta eu multiplicar a célula onde está o salário por 10%. Eu tive o valor. Então, muito bem. Então, eu replicando essa fórmula aqui, eu vou obter o valor da comissão de 10% para todos os salários. Então, se a gente perceber aqui eu tenho o salário do José, do meu colaborador José, né, na célula C4. Quando eu replico, a replicação implica em ele o quê? Aumentar o número de linha ou aumentar, ou seja, incrementar o número da linha e o número do quê? Da coluna, ou resumidamente, incrementar a célula de acordo com o quê? O encaminhamento que eu dou a ele. Ou seja, se eu repliquei para baixo, então o que acontece? Ele vai o quê? Olha só, se ele está na coluna, então ele vai incrementando o valor da linha. Se ele está na linha, ele vai incrementando o quê? O valor da coluna. Então é assim que funciona o incremento. Quando você pede para que a planilha eletrônica faça a replicação de uma fórmula, ele subentende que quando você está arrastando essa fórmula para as outras células, ele precisa o quê? Incrementar essa célula justamente para que o quê? Que essa comissão seja aplicada ao quê? A esse determinado salário. Muito bem. Só que aí, bom, aí eu vou replicar aqui novamente aqui o desconto, a mesma coisa. Então eu percebo que é o B4, B5, B6, assim por diante. E a mesma coisa no cálculo do salário final. Então eu percebi que o quê? No cálculo final a mesma coisa. Ele fez em cima de B4 mais C4 menos D4. Eu descendo, ele vai incrementando o quê? O valor da linha. Ou seja, para cada salário final, vai pegar, acrescentar cada comissão, depois vai decrescentar ou vai fazer o decréscimo de cada o quê? Desconto. Perfeito. Só que aí há casos em que eu preciso que o valor de uma determinada célula seja fixada, ou seja, quando eu replicar essa fórmula, essa célula eu preciso que ela não seja incrementada. Isso é o caso de o quê? De fixação de uma célula. Perfeito. Então olha só o que eu vou fazer. Não vamos fazer uma brincadeira. Nós calculamos aqui o salário final de cada colaborador da nossa empresa em reais. Aí eu quero saber quanto que esse meu funcionário, esse meu colaborador ganharia se o quê? Se eu pagasse ele em dólar ou se eu pagasse ele em euro. Muito bem. Como que eu faço isso? Muito bem, de uma forma bastante simples. Então eu venho aqui, pego uma outra célula e eu defino o valor do quê? Do dólar do dia, 5,40. Também defino o valor do euro do dia. Muito bem. Agora é muito simples. Se eu vou o quê? Pegar uma moeda de menor valor para uma moeda de maior valor, eu tenho que o quê? Dividir. Então, muito bem. Então, como é que fica? Então, igual a quem? O salário final dele dividido por quem? Pelo valor do dólar do dia. Então, isso vai retornar para mim 233 ponto quê? 1 dólar. Eu vou diminuir um pouco essas casas após a vírgula, vou deixar apenas somente 2, então 231,11 dólares. Então veja bem, agora eu vou replicar essa fórmula. O que vai acontecer? Ele deu erro. Por que ele deu erro? Então vamos verificar o porquê deu erro. Então aqui eu tenho E4 dividido por E19, que é o valor do que? Do dólar aqui, tá? E19. Muito bem, então vamos verificar o que aconteceu. Quando eu repliquei, ele implementou E5, só que ele implementou para o que? O E19 para E20. Então aqui na realidade ele calculou para mim o valor do euro. E assim por diante. Quando ele foi implementar o E21, ele não encontrou o valor aqui. Então ele deu erro. E assim por diante. 22, 23. Então o que está acontecendo? Eu cometi um erro de quê? De não fixar o valor do dólar. Então como é que eu faço para fixar? Muito simples. Quando a gente vem aqui,
tá? E quer fixar o valor de uma célula, simplesmente a gente vem aqui, coloca um cifrão antes da linha ou antes da coluna, ou antes de ambos. Se eu quiser que apenas o valor da coluna seja fixada, eu coloco o que? Cifrão antes da coluna, ou seja, antes da letra. Se eu quiser que o valor da linha seja fixado, eu coloco cifrão antes do número da linha. Se eu quiser que ambos sejam fixos, ou seja, que essa célula E19 seja fixa, eu tenho que colocar dólar antes da coluna e dólar antes do que? Da cifra. Ou seja, eu tenho que colocar um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha. Perfeito, desse caso. Uma outra forma também, que seria bem fácil de se fazer, é selecionar a célula a qual, ou o intervalo de células as quais se quer fixar e apertar a tecla